Oi, gente, tudo bem? E aí, preparados? Vou esperar vocês entrarem. Nós vamos fazer uma live hoje sobre filosofia, né? Filosofia na pandemia, isolamento social. O que isso nos pode ajudar, né? Eu acho que esse é um momento que muitas vezes a gente entra em reflexão, né? Porque você sabe, né? Quando a gente está com a vida tranquila, né? Antes de tudo isso acontecer da pandemia, o nosso dia era preenchido com milhões de atividades, né? A gente saía, a gente ia fazer compras de casa, ia trabalhar, enfim, estava sempre em trânsito. Mas o que aconteceu nesses últimos meses é que esse trânsito praticamente desapareceu. E a gente teve que ficar em casa, né? A grande maioria. Aqueles que precisavam trabalhar em atividades essenciais, agora a coisa já melhorou, as pessoas já estão saindo, mas mesmo assim ficou aquele momento de reflexão para cada um de nós. E aí o nosso entrevistado de hoje, nessa live, Fernando Moraes, ele é professor, escritor, ele lançou alguns livros já, filósofo, ele escreveu um livro durante a pandemia, né? E o que ele pensou nesse momento, né? Tempo de ser. O que a gente é, na verdade, né? A gente está sempre nessa busca, não está não, de saber para onde vai, o que é, como é que é, né? O que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, o que nos motiva a acordar todo dia de manhã e ir para a luta, né? E como é que a gente se sente entre os nossos amigos, conhecidos, os nossos pares? Então vamos conversar sobre isso e que reflexões ele trouxe. Ele é uma pessoa que morou na África durante 3 anos, em campos de refugiados. Eu acho que as pessoas que têm essa vivência, eles têm uma visão muito mais, assim, vamos dizer, significativa do que é ser presente nesse mundo. Então vamos tentar ver se ele já chegou. Estou vendo que já tem várias pessoas aqui. Vamos ver se o Fernando já entrou. Aqui, o Fernando já entrou. Vou chamar ele aqui. Guardando ele. Oi, Márcia, boa noite, Oi, tudo bem? Fernando, como vai? Tudo bem? Eu estou em Campinas. Tudo Está me bem? ouvindo Você bem? O está em áudio tá bom? Campinas, né? Ah, E que tô ótimo. ouvindo, o áudio tá bom. Eu estou no interior de São Ai, que Paulo bom. também. Então a gente está no mesmo estado. Mas, ô Fernando, eu estava falando aqui antes de chamar você sobre o significado, né, da gente refletir sobre a vida e a existência, e como a filosofia faz nos dá muitas perspectivas de quem a gente é, do que a gente pode ser, do que a gente também não é e para onde a gente quer ir, né? E você lançou esse livro, O Tempo de Ser, e eu estou lendo esse seu livro. Aliás, recebi ele em PDF, porque não tive fisicamente. Espero que você esteja com o livro aí na mão para a gente poder mostrar. É um livro muito interessante, porque você faz muitas reflexões. Então, eu quero saber com você, primeiro, por que você Boa noite, decidiu Márcia. escrever Boa esse noite a livro todos que durante a estão aí nos pandemia? acompanhando aqui nessa live. Primeiro, agradecer o seu convite, fiquei muito honrado. Acompanho o seu trabalho, eu sei da seriedade, do seu compromisso, não só com o jornalismo, mas com a literatura, com tudo que você faz. Então, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho aqui desse livro, né? O Tempo de Ser, Obrigada. o subtítulo Filosofia para Novos Tempos, é esse livro aqui, ó, né? Já já está começando a chegar nas livrarias, né? É um livro que, como você disse, eu escrevi durante a pandemia. Eu tinha uma proposta inicial para esse livro, porque, como todos os livros meus anteriores, a minha escrita reflete as minhas experiências, as minhas trajetórias, e também não só as minhas, mas com as pessoas, né? Com as trajetórias das pessoas, enfim. E aí eu tinha uma proposta de fazer uma reflexão mais sobre esse ser e ter dentro dessa complexidade que é o mundo atual, né? Mas aí veio a pandemia e eu confesso para você que eu acabei mudando 50% ali do meu roteiro de escrita e isso possibilitou, né? Nós Ah, é? estamos ainda na pandemia, né? Estamos vivendo ainda esse processo, né? Enquanto a ciência aí não nos dá aí algo muito mais concreto, né, Márcio? Vamos dizer assim. Mas aquele período que começou, que ninguém sabia o que era, o desconhecido, Claro. como a gente tem dificuldade de lidar com o desconhecido, né? A filosofia historicamente sempre tratou disso, né?
E aí as coisas foram Muito. acontecendo, notícia, mídia, de lidar com aquilo que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue compreender. E aí eu fui mudando o livro conforme eu ia fazendo as minhas observações, com amigos, com alunos, com tudo, tudo ficou meio que um ponto de interrogação, né? A gente sem saber se permanecia, se saía. Então era uma estação de vivência muito complexa. Então esse livro, Tempo de Ser, escrito durante a pandemia, né? Foi confesso para você que foi uma peregrinação, né, Márcia? Porque o peregrino, diferente do turista, o turista olha para fora, né? O peregrino olha para dentro. Enquanto muitas vezes o turista está preocupado em registrar o momento, em pegar os melhores flashes, o peregrino está observando, ele está vivendo aquele momento, né? Então a escrita desse livro foi uma vivência totalizante, né? Eu tentei um livro chamado Compaixão como conceito de totalidade, que foi muito importante para eu pensar esse tempo de ser, para trazer às pessoas, né, os meus leitores, as pessoas que me acompanham, um pouco de uma reflexão do que nós estamos fazendo com esse nosso processo de existir, né? Com essa coisificação das relações que a gente vem vivendo, não só aqui no nosso país, no Brasil, mas em todo o mundo, não é um problema do Brasil. Eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, o ser humano não tem mais jeito. Hoje mesmo uma senhora dizia para mim, mas professor, as pessoas não têm mais jeito, não tem mais como confiar no ser humano. É como se as pessoas tivessem nascido em Marte, né? Não estão aqui com a gente. Nós somos humanos, né? É. Ô, ô, Fernando, eu acho que esse título, né, Tempo de Ser, remete logo a um pensamento, né, que nessa nossa civilização tão, assim, vamos dizer assim, mercantilista, as pessoas querem sempre ter. E o ter sempre foi o consolo da vida das pessoas. Quanto mais eu tenho, mais eu me sinto sendo alguém. E acho que essa pandemia, né, zerou isso, né, porque não adiantava ter muito ou ter pouco. Você podia ter uma qualidade de vida melhor, mas você estava realmente vulnerável da mesma maneira, né? Porque o vírus não escolhe. Então, o vírus vai para todo mundo. O vírus é super democrático, se a gente pensar dessa maneira. Infelizmente, muita gente foi. Então, eu acho isso remete sempre o ter e o ser. Eu acho que você fala muito também sobre isso, né? Essa coisa da gente achar que controla tudo tendo coisas à É sua mão. E, verdade, na Márcia. Na verdade, a gente verdade, o que não eu trago para esse controla livro é nada, né? justamente essa essencialidade dessa relação ser e ter, né? Tanto que no próprio prólogo, eu já começo com as minhas exposições de motivo, dizendo que eu não tenho nenhuma pretensão com esse livro de escrever uma nova ontologia, né? Não é essa a preocupação. Mas, na verdade, o que mais me preocupava durante a escrita e durante as minhas observações, e me angustiou muito nesse processo dessa epidemia que ainda estamos vivendo, é que essa relação do ter, ela acabou criando Claro. critérios de pertencimento que são ilusórios, né? Como você mesmo disse, nesse momento o vírus é democrático, nós estamos vivendo, pelo menos na minha geração, momentos iguais que sem precedentes. O mundo inteiro viveu o mesmo momento de isolamento. Nós vivemos por alguns meses que todos os países tiveram a mesma diretriz de distanciamento, de isolamento total. Então, isso me trouxe uma preocupação eminente, né, com relação a essa relação ter e ser, quando o ter passa a ser criterizado como um processo de ordem econômica para dizer quem é e quem não é, e desqualifica a historicidade, a singularidade, as trajetórias das pessoas, a gente vai esvaziando as relações. Então, você certamente já ouviu aquela frase assim, né, Márcia? Você sabe com quem você está falando? Porque esta frase, se ela ainda existe, é porque os iguais não se reconhecem. É. Então, o ter, ele não é ruim. Eu falo isso para as minhas filhas. Ter é bom, desde que o ter não nos tenha. E eu preciso dar sentido, eu preciso dar significante social para criar relações mais harmoniosas, e o ter compreendido como um processo de privilégio, ele traz uma carga de responsabilidade muito maior, porque eu tenho que dar uma funcionalidade social nas minhas estações de vivência. Eu acho isso muito importante, porque nesse momento as pessoas precisam fazer uma reflexão do que realmente vale a pena na vida, né? E
as relações humanas são as coisas mais importantes. E se tem uma coisa que me deixa assim muito abalada é quando a gente sai à rua e vê as pessoas morando nas ruas, né? Os moradores de rua. E você cita no seu livro que às vezes as pessoas estão desumanizadas porque passam por aquelas pessoas como se elas não existissem. E, na verdade, não dá para a gente passar achando que não existe, as pessoas estão ali. Mas também existe aquela impotência de o que eu posso fazer com relação àquela pessoa que está ali, né? É uma situação muito angustiante do ponto de vista ético e também do ponto de vista do cidadão. Porque como é que eu vou agir? O que eu faço? Eu vou lá, eu tento dar um apoio, mas até onde eu posso fazer? Então, eu acho que a nossa sociedade ela vive sim, momentos muito cruéis. Cruéis do ponto de vista daqueles que estão ali excluídos e também difíceis para quem quer fazer alguma coisa e muitas vezes não tem ferramentas para fazer, né? Eu acho que isso é Não, uma eu coisa muito imagino, para mim também é perturbadora, perturbador, né? principalmente Eu para mim, tenho Fernando. aí uma experiência longa com projetos sociais, com educação, trabalhando em comunidades com profundos recortes de vulnerabilidade, né? Isso sempre foi muito, muito forte, né? Até pela minha historicidade, eu venho também de uma condição de minorias sociais, de desacesso sociais, né? E onde você tem o desacesso, você tem a desesperança também, né, Márcia? Então, no livro eu também trago essa preocupação de que essa situação famigerada do outro, quando ela se torna cenárica e passa a ser algo natural entre nós, a gente vai perdendo um pouco da nossa condição humana, né? O próprio Sócrates dizia, né, que não se pode viver humanamente sem filosofar. Então, esse tempo de ser é para trazer essa reflexão de que eu vivo no meio, eu não vivo do meio. E tem uma boa parcela das pessoas que, acondicionadas, aprisionadas à zona de conforto, ao mundo do ter, compromete a visão de futuro. E essa visão de futuro não tem a ver só com a sua própria vida, tem a ver com esse entorno que eu faço para os outros, né? Tem um termo que eu acho certamente você já ouviu falar, do grande, saudoso professor Antônio Carlos Gomes da Costa, né? Professor que construiu tanto nesse país, uma pena que é pouco lembrado, né, Márcia? Mas o Antônio Carlos dizia que existe dois tipos de ação, a alterativa e a tarefeira, né? Então, tem muita gente com uma concepção do bem como produto de mercado. Ah, eu faço bem com uma concepção de receber o elogio da ordem moral, aquela coisa toda, né? Não é à toa que o Antônio Carlos ele dizia que o alterativo ele muda a ordem das coisas, porque não é mais um bem tarefeiro. Ah, dou prato de comida, dou a gorjeta, dou ali a esmola, dou... Enfim, não é disso que se trata. Se trata do aquilo que você sabe fazer bem e colocar em função das pessoas que precisam de você. E o Antônio Carlos traz um conceito de causa nisso, né? Que eu trabalho muito no livro. Causa social. A nossa capacidade de renunciar às zonas de conforto em quem precisa de nós. Então você muda todo o conceito de se compreender esse fazer o bem. O fazer o bem não pode ser compreendido dentro de uma prateleira. Porque o Brasil, Márcia, é interessantíssimo. Eu falo isso para meus alunos, eles dão risada. Mas depois a discussão fica séria. Nós temos um calendário no Brasil de se fazer o bem. Já parou para pensar nisso? Natal agora chegando, todo mundo fica bonzinho, arrecada brinquedo, vai distribuir na periferia. Aí vem uma próxima data festiva, que é alguma coisa que, ou de uma ordem de fé, e aí começa a fazer ações benemerentes. Ou seja, nós temos aí dia da criança, dia de São João, dia de Comes da União, para distribuir bala na periferia. Ou seja, eu acho tudo isso maravilhoso, eu acho tudo isso muito importante. Mas muitas vezes isso entra numa concepção, como diria o Pondé, newtoniana, a mecânica de Newton, né? Você não sabe para quem você está servindo, para que você está servindo. Então, esse servir, ele está mais do que uma estrutura institucional do conceito do que é a sociedade civil organizada. Ele está dentro de um estado de convivência social. Eu tenho que compreender que tudo isso à minha volta, eu sou parte disso. Então, desculpa a minha redundância, mas não é viver do meio, é viver no meio e compreender a nossa funcionalidade social. É verdade. Ô, Fernando, você está falando, eu estou me lembrando de uma cena que eu vivi. Eu estava andando na praia com meu marido, que até está nos assistindo, Cláudio Pereira, e veio um cidadão completamente... Era um morador de rua, ele estava realmente enrolado no cobertor, andando, barba enorme, cabelo enorme. E
O Cláudio é uma pessoa que ele se dá muito a essas pessoas. Ele foi lá conversar, queria saber o que ele podia fazer para aquela pessoa naquela situação ali, andando no calçadão. Estava andando no calçadão. E todo mundo se afastava dessa figura. Ele foi falar e olha a resposta que ele deu. Como é que o senhor me viu? Eu sou invisível. Eu sou invisível, ninguém me vê. E isso foi uma coisa assim muito impressionante, a consciência dele de que ele era invisível, porque ninguém o via. E tem até, quem quiser ver um filme que chama-se As Invisíveis, que é sobre isso, sobre moradoras de rua, é um filme francês que está no Netflix, que eu acho que todo mundo devia ver. Como é que você pode tentar recuperar essas pessoas, dando a elas autoestima, mostrando no que elas são boas, o que elas podem fazer. Mas essa cena desse homem dizendo eu sou invisível e ninguém me vê, foi uma coisa assim muito chocante. Era um homem enorme, não era uma pessoa que estava disfarçada num cantinho, como muitas vezes você vê. Era uma pessoa que estava andando no meio de todo mundo. Então, isso é profundamente chocante quando a gente vê que essas pessoas elas já entendem que são invisíveis. E quando ele disse, não, eu quero que você se alimente, o que eu posso fazer? Não, se eu for num lugar, ninguém vai me servir. Então, ainda tem isso, né? As pessoas não vão servir, não vão dar, mesmo que a pessoa tenha como pagar, não vão querer servir. É muito duro a gente ver isso. E a gente está vendo cada vez mais essa situação nas grandes cidades. As pessoas estão morando nas esquinas, estão morando na porta dos bancos. Sim, na porta não tenho dos dúvida, edifícios. Márcia. Essa... Acho que travou? Não, né? Tá me ouvindo? Acho que não travou, não, né? Viu? Essa invisibilidade social, ela é tema acho que do meu livro A Arte de Pertencer, que eu até tratei isso como subtítulo, né? Os Invisíveis do Novo Século, né? Vou fazendo um pouco de merchan aqui do livro. Mas é só para retomar uma reflexão, porque essa invisibilidade social, ela é uma prática institucional, muitas vezes. A gente está tão automatizada, ela está tão robotizada nas nossas relações, que a gente perde um pouco o tempo daquilo que nos torna iguais, né? A nossa condição humana de reconhecer no outro como igual, não aquilo que ele tem ou aquilo que ele não tem, mas dentro de uma condição humana. Então, isso tem muito a ver com uma prática, muitas vezes, do mundo do ter, aprisionada a um conformismo social, né? E outro dia eu falava para um grupo de jovens de uma faculdade de elite aqui da minha cidade, né? Uma faculdade bem conhecida, enfim, eu conversava com eles justamente sobre isso. Aí um deles assim, mas professor, você só fala de pobre, de ajudar pobre, eu não sei o que é isso, eu tenho minha vida confortável, mas ele foi muito honesto com a fala dele, porque tem um referencial aí piagetiano, né? A criança reflete o mundo à sua volta. E muitas vezes ele não imagina como ele está robotizado nesse discurso, comprometendo uma visão de futuro que, sem ele perceber, ele causa essa invisibilidade. E foi muito interessante que depois nós tivemos 3 ou 4 aulas e esse menino foi o que mais participou. Parece que ele descobriu um mundo à volta dele, que essa zona de conforto aprisionada, ter, é o ter o tendo, não é o ter criando uma relação de igualdade, enfim. Mas a gente acaba gerando que pior do que a invisibilidade, Márcia, é a indiferença. Porque a indiferença, ela é o produto final da invisibilidade. E tem uma frase que eu adoro, que fala assim, ó, a indiferença social é a expressão mais visível do ódio. Ódio tão profundo que é capaz de emprestar ao outro a capacidade do não ser e do não existir. E esse não existir, ele é muito cruel. Olha, é uma coisa muito dura da gente entender, sabe? E é profundamente verdadeiro, porque a indiferença, né, significa que aquele não conta, que aquela pessoa nem existe. Então, por que eu vou me incomodar com ela, né? E é um fruto, e tem uma pessoa aqui falando que pessoas estão extremamente egoístas. É verdade. As pessoas também, esse egoísmo, não sei se é uma autodefesa das pessoas não quererem ficar vulneráveis, né? Achar que a vulnerabilidade é algo que abre, né, as nossas fronteiras e nos deixa tão frágeis que tudo pode nos atingir. Mas é isso mesmo, as pessoas ficam muito egoístas com medo, né? Porque eu acho que também um dos efeitos dessa pandemia foi o se fechar no medo. Se teve um momento onde as pessoas
se mobilizaram e entregaram comida, colchão, fizeram um movimento social, empresas também. Houve também aquele outro movimento, eu vou me fechar, porque senão eu também vou ser engolido por isso tudo. É uma situação muito difícil da pessoa Ah, não se tenha dúvida. equilibrar, né? Aí Mas a gente tem que tentar nessa. é uma discussão muito difícil, né? Porque quando a gente está falando de convívio, das diferenças, né? A dignidade na diferença, eu acho que a gente tem que recuperar alguns conceitos, Márcia, que ficaram um pouco esquecidos. É um pouco daquilo que Heidegger dizia, esquecimento do ser. Nós esquecemos de esquecer e esquecemos o que somos, né? E acho que é muito importante, acho que a pandemia trouxe isso, pelo menos os lugares que eu tenho ido, falado, gravado palestra, ouvindo as pessoas acho que revisitaram um pouco também, tá, desse de onde eu vim, né? De criar uma lógica mais social de existência, né? Quando o Bergson falou sobre o processo de existir, muita gente mal interpretou naquele momento, é um momento também existencialista, tinha Sartre e tantos outros, mas assim, que vieram depois falar sobre isso, mas o Bergson, ele trouxe uma coisa super importante, tudo existe para desaparecer, tudo ruma para desaparecer. Então, esse desaparecimento, ele gera um processo de existir, que é o que nós temos. E quando nós não compreendemos esse processo de existir junto com as pessoas, porque nós existimos sozinhos, a gente vai entrando nesse espiral de silêncio. Aí entra o que as pessoas estão colocando, egoísmo, entra esse individualismo, entra essa condição existencial colocada no critério de pertencimento material para dizer quem é e quem não é. Então eu vou definindo os meus iguais de acordo com as minhas conveniências e com meus critérios de pertencimento do ter. Ah, quem tem o mesmo carro bacana que eu, quem frequenta o mesmo restaurante bacana que eu, quem mora no mesmo condomínio fechado que eu. Eu vou definindo meus iguais por um critério do ter e eu vou criando uma invisibilidade do outro lado do muro sem precedentes. E que isso, de alguma forma, está ligado diretamente à minha existência, está ligado diretamente ao meu processo de existir. Então, acho que a pandemia, ela fez que a gente revisitasse também alguns conceitos que ficaram perdidos, né? O próprio conceito de cidadania, né, Márcia? Eu tenho falado muito com os colegas da área, não só os meus amigos filósofos, né? Eu agora estou também dando aula na Casa do Saber, tenho aprendido muito com os colegas lá em São Paulo, mas a cidadania, principalmente agora nesse processo agora eleitoral, as pessoas lembram que a gente é cidadão, né? Mas a cidadania não está no estado só constitucional e institucional. Ela não está na letra da lei, votar, pagar imposto, não roubar o que é do outro. Ela está nas entrelinhas. Cidadão é o que doa, não é o que recebe. Porque se está em condição de receber, cidadão não é, diria o saudoso Milton Santos. Então, esse processo de cidadania que a gente criou dentro de uma rede empoderada, de que cidadão, do sucesso, do mundo do ter, aquele que está dentro de um critério de pertencimento material, ele foi anulando, ele foi individualizando, ele foi criando uma invisibilidade do mundo à nossa volta. Ô, Fernando, eu estava perguntando aqui, que estava pensando para te perguntar, você passou 3 anos na África em campos de refugiado, né? Não tem pessoas mais desassistidas, né? Mais privadas de tudo do que um refugiado que perdeu seu país, sua identidade, né? Muitas vezes sua família, sem falar na sua casa, enfim. Como é que eles reagem, né? O que eu acho que deve ser um aprendizado muito importante a gente entender como é que uma pessoa que está nessa situação consegue sobreviver. Não Porque tenha elas estão dúvida. no limite da A questão do sobrevivência. refugiado, né, é uma pauta bem atual, né, que a gente vem vendo no mundo todo. Você viu a crise na Europa, né, de 3 anos atrás, o processo migratório do mundo todo, os países em guerra civil no Oriente, né, enfim. Tudo isso marca um processo muito preocupante, né, porque a primeira coisa que o refugiado perde é a sua identidade, né? De uma hora para outra, tudo aquilo que ele construiu, toda a sua identidade, a sua construção histórica, ela não existe mais. Eu conheci, o meu trabalho na África era com jovens, né, Márcia? E eu recebia jovens ali de vários lugares da África que perderam todos os seus referenciais de sentido. Muitos deles viram a mãe ser morta, a irmã ser estuprada na frente dele, o pai ser morto, os irmãos degolados, e só deixaram ele vivo para contar a história de quem mandava naquele território. Então,
histórias cruéis, e tudo isso feito por nós, humanos. Olha que coisa cruel, né? Feito entre nós. E muitos deles, mesmo com todo esse processo de dor, de sofrimento e de desespero, tinha uma capacidade de esperançar, Márcia, que sempre me contagiou. Sempre me contagiou. Aí volta a questão da zona de conforto pela zona de conforto. Eu também gosto de conforto, não tenho um discurso xiita para isso. Pelo contrário, eu acho que até teologicamente a Bíblia diz que nós somos dignos do nosso trabalho e eu não vejo nenhum problema disso. Mas quando ela passa a determinar quem nós somos por a sua estrutura e não quem nós somos pela nossa história, ela muda o sentido das coisas. E aí a visão de futuro, como eu disse há pouco, ela fica muito comprometida. Então essas pessoas, como não têm vem do desacesso, vem de um sofrimento, de perda, de repente eu via crianças ali, eu tenho filhas de 5 e 15 anos de idade, Márcia. Eu vi crianças da idade das minhas filhas sem nenhum referencial. De repente, de uma hora para outra, o mundo todo acabou. As pessoas que elas mais amavam não existiam mais. Estavam ali, de repente, num outro território, com um monte de gente que elas nunca viram na vida, um monte de gente morrendo a todo momento na frente delas, mas mesmo assim, uma capacidade de esperançar, porque estavam vivas. E quando você vai para as redes de empoderamento, você vê muitas vezes uma irresponsabilidade com os privilégios que tem. Uma coisa que me angustia muito é final de ano no Brasil, passando por escolas, e pode ser privada, particular, privada ou pública, não importa, os jovens jogando o caderno e picando folha para tudo que é lado, sem compreender a importância disso, né? De pessoas que nem sabem o que é isso. E a sobrevivência, ela gera um outro problema, né? Um outro desafio, porque sobreviver já significa estar em desvantagem. Então é mais um problema. Então, conviver com aquelas pessoas, não só na situação de refugiados, de perder a questão sentimental que envolve tudo isso, mas tirando esse lado mais da resiliência, de serem, né, capazes de superar isso, o que mais me impressionou foi como elas se permitem criar sentido mesmo diante das atrocidades que aqueles olhinhos puderam presenciar. Na vida. Quer dizer, elas criavam sentido na vida, né? Elas acreditavam na vida. Na verdade, é a questão de estar aqui presente, né? Mas é uma situação muito, muito dura, muito terrível. A gente não tem nem noção do que a gente está falando aqui, mas só quem vive essa situação pode realmente avaliar o que isso significa, né? Agora, Fernando, você no livro conta uma passagem de uma senhora que fala com um professor, acho que é amigo seu, que diz assim: eu só acredito na meritocracia, o resto não conta. Mais ou menos assim. E é lógico que a meritocracia é importantíssimo, né? Como você falou, todo mundo gosta de ter conforto, todo mundo que trabalha gosta de ter as suas coisas, e é justo que tenha, né? As pessoas estão trabalhando e estão produzindo. Isso é justo que tenha. Mas você falou do contexto histórico, né? Acho que a gente, hoje em dia, tem que parar para pensar um pouco nisso, que é lógico que tem que ter a meritocracia, mas a gente tem que entender o contexto histórico que aquelas pessoas estão, né? Porque não é igual para todo mundo. Nunca foi e não está sendo. Então, a gente tem que olhar. Tem um vídeo, não sei se você já viu, um vídeo americano que tem um professor que bota todos os alunos e diz: quem não tem isso, dá um passo à frente. Quem não tem isso, dá um outro passo à frente. E aí ele começa a corrida e aqueles que não tiveram nenhum recurso... Esse vídeo é maravilhoso, né? Porque vai mostrando a singularidade, né? Porque a meritocracia, Márcia, é uma discussão bem ampla, né? Eu até tenho alguns embates com relação a isso, não só na filosofia, mas também na educação propriamente dita, né? Porque eu sou profissional também da educação. Mas essa coisa do mérito é importante, como você disse, as pessoas batalham, têm as suas lutas diárias, eu acho que é super importante, né? É até uma questão de brio, né? De valorizar a sua ação humana, aquilo que você faz, enfim. Mas quando você começa a medir o outro por uma régua que o outro nem sabe o que está muito distante, né? Está muito fora desses conceitos de pertença dessa pessoa. Não dá para você falar em meritocracia num país
que ainda milhões de pessoas estão em condição de sobrevivência, estão vivendo no mínimo do mínimo. Eu não posso pegar uma criança que está numa rede pública, por exemplo, que é um caso que todo profissional de educação da rede pública sabe que isso acontece. Muitas crianças na rede pública, você sabe disso, Márcia, a única alimentação garantida é a chamada merenda escolar, é na escola. Tanto que a pandemia trouxe um outro problema social com isso. A escola sendo um ponto irradiador de assistência social também. Tem mais essa também. Porque se delegou à escola tarefas que também não são dela. Ela acabou tendo a responsabilidade de trazer isso para ela, até porque é orgânico, né? Está no dia a dia dela. Então não dá para você pegar uma criança que tem ainda um problema de ordem sanitária, de sobrevivência, de defesa integral, de alimentação, de nutricional, e comparar com uma criança que mora nos jardins e frequenta as melhores escolas de São Paulo, e dizer assim, ó, corre os dois aí para ver quem chega primeiro. A vida não é uma corridinha de 100 metros. Então, eu tenho muito cuidado para falar disso, porque a meritocracia, enquanto um produto de pertença, para dizer quem chegou e quem não chegou, ela é uma grande crueldade com as pessoas, né? Ela tem que tomar muito cuidado quando as pessoas refletem dessa forma, como essa senhora fez com o meu amigo. Essa é coisa de essas pessoas encostadas que ficam aí em programas de bolsa daqui e dali, que não querem trabalhar, que são isso ou são aquilo. Eu não, eu venci, eu fiz acontecer. E a gente sabe que não é. Primeiro que nós dependemos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a meritocracia enquanto um critério, um instrumental de convivência social, ela é muito perigosa. Nós temos que compreender que as pessoas têm as suas historicidades. Cada um veio, ninguém decidiu aonde nasceria, que família nasceria, se nasceria em uma família que tem uma condição material ou uma família que não tem nada. Ninguém, não tem isso. Isso tem referenciais. Só rapidamente, para terminar a minha reflexão, Márcia, eu fiz um trabalho, uma educação nas prisões. Deu uma conta. E foi uma experiência incrível para mim. Incrível, incrível, incrível. Inclusive, nesse livro, eu relato um pouquinho disso também. Mas ali me ensinou um tempo de ser maravilhoso na minha vida. Porque teve uma vez que eu fui visitar uma unidade prisional, trabalhava com educação de jovens e adultos nas prisões, e eu vi uma fila de visitas, e a mãe, com uma criança, tamanho da minha filha, 5 anos, deu um tapa assim, bem forte na cabeça da menina, a menina voou e veio chorando, e a mãe chacoalhou a menina e disse assim, daqui a pouco tá igual seu pai, ó, do outro lado aí do muro. Então, olha que cruel isso, que cruel, porque essa criança é Piaget, vai nascendo com esses referenciais de violência, com referenciais da dor, do sofrimento. Que adulto vai ser, Márcia? Como é que eu falo de meritocracia? Quem vai ser essa criança daqui a um tempo? Tomara a Deus que ela possa ter outras estações de vivências para mudar o rumo da sua vida, né? Como aconteceu com a minha vida, a minha irmã, enfim. Mas, de qualquer forma, não dá para você estabelecer a meritocracia num país onde a desigualdade ainda ela é preponderante. Olha, você está falando, eu estou me lembrando que eu vi um filme ontem, que já é um filme antigo, mas que eu só vi ontem, chamado A Cabana. Do Jung. Não sei se você viu esse filme, que depois virou até um documentário. Né? É um filme que é uma parábola, né? De um homem que precisa se encontrar na dor que ele vivia, mas que fala um pouco sobre isso também, né? Que as pessoas têm o começo delas, muitas vezes, é porque vieram de um ambiente muito hostil. E essa hostilidade se desenvolve e vai trazendo pessoas que vão reproduzindo os comportamentos. Não é maravilhoso. É um filme que eu acho que todo mundo devia ver, sim. Mas o Fernando... É maravilhoso, né? O Fernando, tempo de ser, quer dizer, a gente está falando aqui na pandemia, né, nesse momento de isolamento, mas, na verdade, o tempo de ser é sempre, né? Antes ou depois de qualquer pandemia. A gente tem que fazer essa reflexão, independente de estar em isolamento ou não, porque não dá para viver mais uma vida onde a gente não pensava, né? Assim, é uma das coisas que eu acho que esse momento, esse ano, trouxe para ficar, foi essa coisa, nós não podemos mais viver como antigamente, porque essa era uma vida muito, vamos dizer assim, sem pensar, né? Sem refletir.
A questão toda também, que a gente não falou, mas das redes sociais, que viraram algo muito forte, né, nesse momento, que era uma maneira de se comunicar, era como as pessoas estavam presentes, e isso exacerbou também comportamentos que às vezes a Muita gente pode nem hostilidade, né? entender de Porque muita hostilidade. aquela relação cibernética, né, de uma cidadania que não tem a presença, ela gera um super-homem, né? Uma super-mulher que acha que pode falar tudo, que acha que pode escrever o que quer, que acha que pode, de repente, criar uma... Nós estamos na época de fake news, né? Como isso tem assolado o mundo, né? Não é só aqui no Brasil, mas a internet virou uma territorialidade esquizofrênica, né, Márcia? Porque você pode falar qualquer coisa, pode falar de amor só. Hoje eu vou falar de esperança. Tem alguém ali criticando, xingando, é uma intolerância, né? Desculpa a expressão, mas é que eu não consigo falar de outra forma. Nós vivemos um processo de idiotização cultural sem precedentes, né? E eu acho que a internet colabora muito com isso, né? Lógico que você pode fazer o bom uso da tecnologia, como nós fazemos. Nós estamos agora, você está aqui no interior de São Paulo também, eu também Claro. estou, mas nós estamos aqui em momentos iguais, usando uma tecnologia de internet que é sensacional. Aproxima, cria essa unidade de presença. Então, a gente pode fazer um bom uso dela. Mas ainda, a internet, ela se comporta, de um modo geral, como uma terra sem lei, né? As pessoas se sentem super empoderadas, escrevem o que querem. O argumento, ele fica muito distante, porque é a raiva, é a intolerância. Então, tempo de ser, como você disse mesmo, não é só pandemia, não. É um tempo permanente de recuperar o humano que há em nós. Eu acho, sinceramente, Márcia, eu tenho 44 anos, estou ainda num processo, eu estou aprendendo com a vida, né? A gente aprende todo dia, mas eu tenho passado também pelos processos de revisitar conceitos também da minha ordem existencial, né? O filósofo tem essa mania, né? O filósofo é o eterno conflitante com a sua existência, mas eu tenho refletido muito que o nosso maior desafio pós-pandemia, e tomara a Deus que logo a gente tenha essa vacina, né? Tem algumas boas notícias já acontecendo pelo mundo, mas é a tarefa do cuidado, Márcia. Eu acho que vai ser o nosso maior desafio. Não é só pensar na ordem econômica, de como vai ser esse novo normal, seja o que for. É a tarefa de cuidar de nós, cuidar dos nossos que estão à nossa volta, cuidar dos próximos, cuidar dos distantes, cuidar daqueles que eu não conheço. Isso tem que estar enraizado entre nós, de criar critérios de pertença que não estão na ordem do ter, da ordem material, que a ordem econômica não fica determinando quem é e quem não é, mas a tarefa de um cuidado que deixar claro que nós somos vulneráveis porque nós somos simplesmente humanos. Cuidar do planeta. É E verdade. cuidar do planeta, né? Só faltou falar isso, né, Fernando? E cuidar do planeta. Eu que agradeço, Fernando, Márcia. olha, muito obrigado pela nossa live. Acho que foi um assunto assim muito importante a gente falar sobre a invisibilidade, né? A invisibilidade social Sim. é algo que, particularmente a mim, me aflige muito. A gente está vendo isso acontecer de uma maneira bastante assustadora, né? Vamos dizer assim, né? Porque também não se vê nenhuma providência em relação a isso, né? E isso está no mundo, está acontecendo em grandes cidades, não é só no Rio, em São Paulo, está acontecendo em Nova York, está acontecendo em Paris, está acontecendo no mundo todo, né? Então a gente tem que refletir sobre isso e o nosso papel nesse momento. Então eu quero te agradecer. Foi Obrigado, ótimo, Márcio. Olha, para quem obrigada. tiver aí Te interesse em desejar conhecer meu sucesso aí livro, no livro. Tempo de Ser, Filosofia para Novos Tempos, da editora Novo Conceito, eu vou ficar muito feliz em poder aí compartilhar com vocês essa escrita. Obrigado, Márcia, pelo convite. Foi um prazer poder aqui a gente ter essa prosa filosófica, tá bom? Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada também. Boa noite, Fernando. Tá, boa noite. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi um papo super importante. A gente precisa refletir sobre esses assuntos, né? Nós estamos aqui, somos todos iguais, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas nós somos seres humanos e somos iguais. Então, vamos refletir, aproveitar esse momento para ficar
assim, fazendo essa transformação, né? De pensar no mundo com outros olhos também. Uma boa noite para vocês. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre cuidado com os olhos. Falei nos olhos, quarta-feira, cuidado com os olhos. Vamos estar aqui o doutor Miguel Padilha, um grande oftalmologista, vai contar tudo que ele está vendo, o que está acontecendo nesse momento, inclusive por causa do Covid. Tá bom? Boa noite.